Aqui com os irmãos, mais um domingo, para fazer uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é partilhar a palavra de Deus. É um privilégio, é uma graça que o Senhor nos dá. Tudo realmente é por graça, porque nós não merecemos. É bom ver os irmãos aqui, atenciosos e também sedentos de ouvir a palavra, A mensagem de hoje terá como título o Evangelho segundo Isaías. Os irmãos conhecem o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas hoje eu quero falar sobre o Evangelho segundo Isaías e, logicamente, a mensagem terá por base uma palavra profética que encontramos no livro do profeta Isaías. Irmãos, podemos dividir o livro do profeta Isaías em duas partes. Na primeira parte, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta traz uma mensagem de advertência e condenação. O profeta adverte o povo de que por causa dos seus pecados, desobediência e rebelião contra Deus, viriam tempos difíceis, tempos de intenso sofrimento. O povo seria levado ao cativeiro da Babilônia, onde viveria escravizado por um período de 70 anos. Os muros de Jerusalém seriam destruídos, derrubados, a cidade queimada. O majestoso templo construído por Salomão, que era o orgulho dos judeus, seria destruído. Precisamos, irmãos, entender que todo pecado traz sofrimento como consequência. Todo pecado traz sofrimento. Pode ser a curto, a médio ou a longo prazo, mas o resultado será sempre perdas, prejuízos, sofrimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, espiritual e eterna, mas não só. O pecado também pode ter como resultado, como salário, a morte de um sonho. Quantos sonhos já foram desfeitos por causa do pecado? A morte da paz. A Bíblia diz que para os ímpios não há paz. A morte de relacionamentos. Quantos relacionamentos prejudicados, destruídos por causa do pecado de um ou de outro. Pode ser também a morte da saúde. A gente hoje que sofre consequência na sua saúde por causa do pecado. Morte da vida financeira. Morte de um casamento. São várias mortes que podemos sofrer como resultado ou como salário do pecado. Então, na primeira parte do livro do profeta Isaías, o profeta anuncia que Israel sofreria um exílio penoso no lugar chamado Babilônia, como salário ou consequência de seus pecados contra Deus. Mas então, a partir do capítulo 40, que já é a segunda parte do livro, Deus, através do profeta, traz a esse povo atribulado, este povo sofrido, uma mensagem de consolo e de esperança. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 40, podemos ler o início desta mensagem de consolo e esperança, e para os quais quero chamar a atenção dos irmãos. Isaías 40, versículo 1 e 2, assim diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aqui Deus está a prometer que os israelitas seriam resgatados,
libertos do cativeiro da Babilônia e devolvidos ao seu país e à cidade de Jerusalém. E essa profecia realmente se cumpriu depois de o povo passar 70 anos no cativeiro, exatamente conforme Deus havia determinado e anunciado. Finalmente, o povo de Deus voltou ao seu país no ano 537 a.C., quando o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem a Israel para reconstruir a cidade e o templo. Isso, irmãos, mostra a fidelidade de Deus, fidelidade às suas promessas. Ele prometeu que retornariam e assim aconteceu. E também mostra o seu controle, o seu total controle sobre a história. Na verdade, o seu total controle sobre todas as coisas. Nada acontece nesse mundo sem que Deus saiba, nada acontece sem que Ele permita. Ele tem o controle de todas as coisas. Porém, irmãos, estou a chamar a atenção para esses 2 versículos, por outro motivo também completamente bíblico. É interessante observarmos que tais versículos e também outros neste capítulo 40 são citados nos 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Essa observação nos leva a concluir ou a perceber de forma inequívoca e clara uma conexão entre a mensagem de consolo e esperança aos filhos de Israel no cativeiro da Babilônia com o evangelho cristão que ainda estava por vir. Eu quero que os irmãos entendam isso. Aqui temos um prenúncio e uma indicação do que seria o evangelho. Portanto, esse capítulo 40 serve também como uma espécie de profecia do evangelho que encontramos descrito nas páginas do Novo Testamento. Tal passagem resume de modo notável o que realmente é a fé cristã, ou o que é a mensagem do evangelho, que consiste numa boa notícia de salvação, notícia de consolo, de esperança para um povo escravizado e condenado pelo pecado. E a situação do mundo não é diferente. O mundo jaz no maligno, o mundo está escravizado e condenado pelo pecado. Irmãos, essa é a coisa mais notável do Evangelho de Jesus Cristo. Está prenunciado e profetizado no Antigo Testamento de várias formas, e realmente aconteceu, porque encontramos a descrição e os testemunhos sobre ele no Novo Testamento. É anunciado no Antigo Testamento e concretizado, realizado no Novo Testamento. Então, quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que podemos aprender sobre o Evangelho com base nesses 2 versículos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esse é o Evangelho segundo Isaías. E a primeira coisa, irmãos, que sempre precisamos entender sobre o Evangelho de Jesus é que o Evangelho, as boas novas de salvação para o mundo perdido, é uma mensagem enviada pelo próprio Deus. Não é algo que saiu do coração, da mente de Isaías, não. Aqui nesse texto, que é um prenúncio do Evangelho, é Deus quem está a falar. É Deus quem manda uma mensagem ao seu povo através do profeta Isaías. É Deus quem está a dizer: consolai,
consolai. Esse fato é uma descrição do que é o Evangelho. O Evangelho é iniciativa de Deus. É Deus a vir ao encontro do homem em seu estado de perdição, em seu estado de miséria. Inclusive, esse é o significado da palavra misericórdia no grego, estender a mão a quem está em miséria. Então isso é o Evangelho, é Deus a estender a sua mão aos miseráveis. É relevante, irmãos, que compreendamos que a salvação e o modo como alcançamos a salvação vem de Deus. Tudo é de Deus, é pela graça de Deus. Entender isso é importante para evitar uma ideia distorcida que as pessoas podem ter de Deus por causa do pecado que obscureceu a mente humana. O pecado distorceu a ideia que o homem tem de Deus. Um exemplo desse obscurecimento mental temos em Adão, lá no Éden, que antes de pecar, tinha plena comunhão com Deus e alegria nessa comunhão, mas depois de pecar passou a ter medo de Deus. Diz a Bíblia que quando Deus lhe perguntou: onde estás, Adão? Qual foi a resposta? Ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me, porque tive medo. Mudou. Ideia distorcida de Deus. Não é para termos medo de Deus. Antes do pecado, Adão tinha alegria, prazer, não medo em Deus. Ele é um Deus de amor, que nos criou para uma relação de amor. Então não é para termos medo. A maior tragédia do mundo é a visão distorcida, ainda que de forma inconsciente, algumas pessoas têm de Deus. Deus não é um ser que tem prazer em nos punir, em nos castigar. Lembro-me quando eu era criança, eu sempre ouvia da minha mãe, ou dos líderes da escola dominical lá na igreja: Deus castiga, não faça isso, menino, Deus castiga. Então essa era a imagem de Deus, aquele ser que estava ali só a buscar um erro nosso para punir, para castigar. Mas Deus não é um ser que tem prazer em nos punir, que está completamente contra nós e quer nos manter tristes, depressivos. É exatamente o oposto, irmãos. Deus deseja salvar-nos e toma a iniciativa para a nossa salvação. Ele diz: eu bem sei os planos que tenho para ti, planos de paz, planos de bem, planos de esperança. Então a mensagem do Evangelho é que o próprio Deus, que as pessoas insultaram e se rebelaram contra Ele, está tão preocupado com elas, que Ele mesmo faz a única coisa que poderia ser feita para resgatá-las, redimi-las e salvá-las. Os irmãos lembram de Jesus na cruz? Estava a ser maltratado, escarnecido, torturado. E qual foi a reação dele? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. Basta que leamos as primeiras páginas do livro de Gênesis para descobrirmos que Deus atuou para salvar seres derrotados pelo pecado. Ali estava Adão com medo, humilhado, derrotado pelo pecado. Mas Adão foi, ou melhor, Deus foi até a ele
e disse-lhe: apesar da tua terrível atitude, vou fazer algo sobre isso. E prometeu: a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Promessa essa que os teólogos chamam de proto-evangelho ou início do evangelho. Já no Éden, Deus, de forma implícita, fez a primeira promessa de que enviaria o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, para libertar-nos do poder de Satanás, tipificado na serpente, e para salvar-nos da condenação do pecado. Então é Deus quem envia essa mensagem de salvação, perfeitamente resumida nestes versículos de Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A iniciativa é dele. E essa mensagem fica ainda mais clara no Novo Testamento, no versículo que Martim Lutero, o reformador da igreja, chamou de evangelho em miniatura. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a salvação é iniciativa de Deus. A Bíblia diz: a salvação vem do Senhor. Então que fique claro que Ele não está, nunca esteve e nunca estará de forma alguma contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Em virtude de Deus ter consideração por nós e também do amor eterno que há no seu coração, somos capazes de contemplar esse evangelho, essa boa notícia. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, nos ama de tal maneira que tomou a iniciativa para a nossa salvação, ao enviar o seu único Filho ao mundo para morrer e pagar por nossos pecados. Então esse é o primeiro elemento que encontramos nessa mensagem de consolo de Isaías. Aquilo que nos afastou de Deus, que criou inimizade entre nós e Deus, foi remediado. O caminho para Deus está mais uma vez aberto e nos reconciliamos com Ele em Jesus Cristo. Bradai-lhe que já a sua milícia é acabada. Graças ao que Jesus fez por nós, ao preço que Ele pagou, a guerra acabou e podemos viver em paz com Deus. É isso que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também lá no capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz com Deus, essa paz que temos com Deus, faz com que o pecador perdoado passe a experimentar também a paz de Deus, em toda e qualquer circunstância. Paz não só na alegria, mas também nos momentos de tristeza. Paz não só na abundância, mas também na escassez. Não só na saúde, mas também na doença. Paz não só quando tudo está bem, mas também quando tudo vai mal. Pode haver guerra lá fora, mas aqui dentro há paz. A paz de Deus, que, como diz Paulo, excede a todo entendimento. Isso acontece, irmãos, essa paz acontece porque o pecador agora perdoado sabe que Deus o ama com amor eterno, que já não há mais pecado para pagar, porque todos os seus pecados já foram pagos por Cristo na cruz.
Por isso recebeu o perdão, e com o perdão recebe o cuidado amoroso de Deus, que diz: estarei contigo todos os dias da tua vida, para te guardar, proteger e abençoar. Irmãos, mas isso é apenas o princípio. O que nos espera é muito, muito, muito maior. A Bíblia diz que também graças ao que Cristo fez por nós, a consolação é ainda maior. Deus nos preparou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. 1 Pedro 1,4, os irmãos podem ler. Que não se pode puxar, guardada nos céus para vós. Essa herança é para vós. É para vós. Uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode perecer, murchar, guardada no céu para vós. A nova vida que recebemos em Cristo nesse mundo, com todas as bênçãos que vêm do Senhor, é apenas uma pequena e mera antessala para aquela magnífica e gloriosa vida que ainda está por vir. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa nova que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente, bradai-lhe, que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Cristo recebeu. O preço foi pago. A justiça divina foi satisfeita. Isso aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus.